Então nós vimos, né, com a ajuda da doutrina espírita, que, de forma geral, nós recebemos três grandes revelações até hoje. Da justiça, que justiça nos lembra de leis, que essencialmente são as leis mosaicas, né? O amor, que foi exemplificado por Jesus. Ele veio me ensinar, mas exemplificou também. Obrigado. E mais recentemente a verdade. Quando foram descortinados os conhecimentos mais profundos, de acordo, é claro, com a nossa capacidade, né? A gente sabe que ainda não foi dito tudo, não foi falado tudo. E esse processo de aprendizado e de crescimento está acontecendo. Esse processo de revelação, de instrução, nós estamos vivenciando isso nos dias atuais. Então nós temos aí a justiça com Moisés, o amor com Jesus e a verdade com o Espiritismo. São basicamente as três revelações aqui, principalmente para o mundo ocidental, né, onde nós estamos inseridos. Então isso aí eu já tinha falado a última vez que eu vi, né? Eu vou passar mais rápido. Está meio apagado, né, filho? Só que vai para ajustar um pouquinho. O primeiro capítulo do Evangelho tem esse tema aí que é não vim destruir a lei. Ou seja, aqueles conhecimentos, aquelas instruções que nos foram trazidas, quando Jesus veio exemplificar para nós, veio nos trazer mais informações, ele não destruiu a lei. Então ele mesmo disse essa frase: eu não vim destruir, eu vim cumprir a lei. Mas obviamente que tem que ser a lei correta. Porque a lei mosaica tinha um trecho de lei divina, de revelação divina, e um trecho de lei que se aplicava aos povos da época, aos povos que ainda eram, no aspecto moral e intelectual, muito mais primitivos. Então precisava existir uma lei para gerenciar, para organizar aquela população daquela época. Está meio apagadinho, mas no final aqui desse capítulo, eu vou ler aqui no computador, Jesus disse o seguinte: eu não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, né? Os profetas são os médios de antigamente. Não vim destruir, mas cumprir. Porquanto em verdade vos digo que a terra e o céu não passarão sem que tudo o que se haja na lei esteja perfeitamente cumprido. Então todos esses ensinamentos, né, que foram nos trazidos, que foram ensinados para nós, precisam ser implementados. E às vezes a gente pensa que as coisas estão desgovernadas. Engraçado que eu já estava querendo falar desse tema, né? E me ocorreram duas situações de ontem para cá, eu conversando com algumas pessoas da família ou amigos, e uma pessoa me falou assim: mas Deus me livre, parece que está tudo bagunçado, né? Uma pessoa assim bem franca, parece que o que está certo ficou errado e o que é errado está certo. Bem resumido, né? As coisas estão assim muito tumultuosas. E depois eu conversando com a minha mãe, que mora em outra cidade, ela assim muito traumatizada com os jornais, né? Com principalmente os feminicídios, né? Que a gente tem visto. E é de se chocar mesmo. Mas às vezes a gente vê isso e pensa que as coisas estão desgovernadas, que não tem uma orientação, que não tem um guia. Então, quando a gente estuda essas questões mais antigas, a gente vê o tanto que esse projeto é comprido, é longo. Esse mundo regenerado que a gente quer viver, esse mundo melhor, não acontece assim de uma hora para outra. A gente reclama muito, né, da violência, da política, da corrupção. Às vezes quer achar um culpado facilmente, mas a gente tem que também fazer uma culpa, né, de que as coisas que acontecem têm ou a nossa conivência, ou a nossa permissão, ou a nossa falta de atitude para mudar, para melhorar as coisas.
né? Talvez a gente aceite as coisas erradas. Então nós vamos ver aqui na primeira lei, que foi a primeira lei que Moisés nos trouxe, e vamos unir com a lei que Kardec também nos trouxe, e vamos ver como que estão relacionados, né? Aqui o Allan Kardec está falando, né? Para compreender as passagens, né, os ensinamentos antigos, a gente precisa conhecer um pouco da cultura, um pouco da história. E história é uma coisa boa, assim, que a gente está falando, que acho que prende a atenção das pessoas, né? Eu, particularmente, gosto de ouvir as histórias antigas, né? E nós vamos contar um pouco de história. E tentar relacionar as histórias antigas com as histórias, com o que a gente está vivendo hoje, né? A gente sabe que, além de Jesus, obviamente, a nossa nação também tem um diretor espiritual. Ele não foi eleito pelo voto. Ele foi eleito pela grandiosidade das suas virtudes. O nome dele é Ismael. Então é por virtude, não é por voto, né? Porque por voto, se colocar os espíritos atrasados para votar, vai votar num espírito que não tem grandiosidade, talvez um espírito que queira as coisas do jeito que ele se satisfaz. Então, no mundo espiritual, os cargos são dados por mérito, exclusivamente por mérito. Então, o Ismael, para governar um país desse tamanho, né, com um objetivo ainda tão grandioso quanto é o nosso, apesar de às vezes a gente esquecer disso, né? Porque se a gente voltar um pouquinho no passado, a gente vê que a árvore do espiritismo, né, conforme o Emmanuel fala, foi transplantada da França para o Brasil. Porque na França ela não ia aprofundar suas raízes, não iam produzir frutos. Então, apesar de ter nascido num país altamente intelectualizado, né, mais desenvolvido que o nosso nesse aspecto, essa árvore foi trazida de lá e plantada aqui no Brasil, né? Então foi onde o espiritismo prosperou. E nós, aqui todos nós, somos presenteados com isso, né? Com essa doutrina. Nós estamos com acesso a essa doutrina. Nós tivemos aqui vizinho, aqui em Tuiutaba, o grande espírita, né? O Geraldo Mendonça. O Chico Xavier também pertinho, aqui em Uberaba, né? Olha a grandiosidade dessas pessoas. E muitas outras, né? Se a gente for ver. Aqui em Goiás também temos e tivemos, né? Grandes espíritas. E a doutrina espírita vem nos trazer esses conhecimentos, essas verdades, não para tornar todo mundo espírita, mas para espiritualizar as religiões, espiritualizar as pessoas, transferir para as outras religiões as verdades da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Então as outras religiões vão absorver isso, não precisa se tornar espíritas. Mas esse conhecimento, esse conteúdo, vai servir para agradecer essas religiões, mas que no fundo é para auxiliar nós, os adeptos das outras religiões, a ter uma compreensão melhor das verdades espirituais, como Allan Kardec diz, né? Descortinar um mundo invisível, para que a gente tenha uma percepção maior. E com isso a gente possa ficar mais cuidadoso. Porque se a gente desconsiderar que os espíritos podem nos influenciar, é um problema que existe, que muitas pessoas não consideram. Porque só o fato das minhas vibrações mentais, dos meus pensamentos estarem perturbados, mesmo que eu não esteja agindo, mesmo que eu não esteja fazendo nada de mal para alguém, mas apenas a minha perturbação íntima já é uma porta, já é um caminho para que os espíritos possam me influenciar.
para que eles possam entrar em sintonia comigo e começar a impor as suas vontades, para que eles possam me induzir a determinadas atitudes. Então, não é interesse daqueles que se colocam na posição de obsessores ou daqueles que se colocam na posição de inimigos de Jesus, de que essas verdades espirituais sejam difundidas. Porque tem uma cortina escondendo, né, essas verdades. E quando o Espiritismo consegue conversar com o espírito obsessor, orientá-lo, trazer para ele uma palavra diferente daquela que ele está cultivando intimamente, orientar a pessoa que está sendo alvo do processo obsessivo. Quando o Espiritismo faz isso, ele está perturbando grandemente os planos dos inimigos do Cristo. Então não é à toa que o Espiritismo conquiste muitos inimigos espirituais. Porque ele está descortinando o mundo que na sua maioria não é considerado ainda pelas religiões. Se as religiões acreditarem que os espíritos não podem nos influenciar, mas o Espiritismo vem firme nesse propósito, né? De mostrar isso. De mostrar essa verdade, de alertar todo mundo. Nós podemos ser influenciados. Então, este é o primeiro tratamento para nós. A nossa própria mudança de pensamento, de vibração. Esse é o primeiro tratamento que nós podemos dar a nós mesmos, né? Um gesto de cuidado. E esse tipo de conhecimento só agora está ficando mais difundido nas multidões, né? Nas massas. Mas voltando à questão das histórias, que é bom que a gente lembre e associe com os dias de hoje, eu estava falando do nosso guia espiritual, né, que é o Ismael. Quando o Ismael esteve encarnado, ele foi filho de quem? Vocês lembram? Acho que não tinha ninguém nascido nessa época, né? Ismael foi filho de Abraão. Quem que é esse Abraão, né? Abraão é só 2000 anos antes de Moisés. Só 2000 antes de Moisés. Desculpa, 2000 antes de Jesus. Olha a quantidade de tempo, então. De Jesus para cá tem 2000, de Jesus até Abraão, estima-se que tem também uns 2000. Então são 4 milênios. O que o Abraão veio fazer aqui na Terra? Por que ele é lembrado? Ele nasceu lá naquele fim de mundo, lá que a gente nem entende direito dos nomes daqueles países. Ur, nome da cidade, né? Ele nasceu numa família em que o pai era escultor. O pai dele fazia imagens, como se fossem santos, né? Hoje tem essa palavra santos, né? Mas ele fazia imagens diversas. Para quê? Para que o povo comprasse as imagens e cultuasse como Deus. Era o politeísmo. Então o pai do Abraão fazia isso, né, na profissão dele. De barro, madeira, né? E nasce então Abraão, essa família. Aí o Abraão já estava maior um pouquinho. O pai dele falou assim: vou ter que sair. Você cuida para mim aqui do ateliê, né? Podemos dizer assim. Quando o pai do Abraão voltou, o que ele tinha feito? Tinha quebrado tudo. Olha só. Uma pessoa dessa não é. Como que nasce numa família, mas faz tudo ao contrário. Porque ele já estava começando a pensar. Ah, mas como que o sol é o Deus? Porque tinha isso, né? Deus Sol. Então o sol é só na metade do dia, porque é metade dia, metade escuro. Mas é um espírito que já veio preparado, já veio com conhecimento e já veio implementar. Mas ele nasceu justo numa família politeísta e começaram ali o monoteísmo daquele povo que era o povo hebreu, que foi formar o povo hebreu. Então já vem trazer esses primórdios. Quando Abraão está lá adulto, ele teve
um filho chamado Ismael. O Ismael saiu com a mãe pelo mundo, né? Porque ele era filho de uma escrava. Foram expulsos, né? Conforme a Bíblia fala. E constituíram a base do povo árabe. Ismael constituiu a base do povo árabe. Uns 15 anos depois que Ismael nasceu, Abraão teve um filho chamado Isaac. O Isaac teve um filho chamado Jacó, e o Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Os 12 homens formaram a base do povo hebreu, as 12 tribos. Então começou tudo com Abraão, é o pai, né? Mas que interessante, né? O mesmo pai formou o povo hebreu, formou os árabes, e é onde existe um número enorme de conflitos, né? Então, na verdade, são tudo do mesmo tronco, filho do mesmo pai biológico, né? E além disso, nessa mesma linha de sucessão, depois a gente vai ver Jesus, depois de 2000 anos. Então, Abraão é o pai do cristianismo, do islamismo, que é a religião dos árabes, e do judaísmo, que é a religião do povo hebreu. Tudo está no Abraão. Era para fortalecer os povos, né? Se é tudo o paizão de todo mundo, mas a gente não vê isso, né? Só que eu acho que dentro dessa história de Abraão também, ela nos traz um outro ensinamento. Porque nessa história de Abraão, na Bíblia fala que Deus pediu para esperar que no tempo dele Sara teria filho, porque a Sara tentava engravidar. Não conseguia, né? Não conseguia. Então o que a Sara fez? Olha, como eu não consigo engravidar e precisa, né? Porque precisa construir a família, então vou dar escrava. Uma serva para quem pudesse engravidar. Pudesse engravidar. E assim aconteceu. E era comum. E era comum. Uhum. Só que aí depois Deus fez, se eu não me engano, não sei se foi em sonho ou se foi. Ele falou assim: olha, Abraão, é para você esperar. E posteriormente, Sara teve, né, teve o filho, né? Que aí foi quando, né, teve os conflitos e tal, eles fugiram e ela teve um filho, igual você pegou e falou. Então eu acho que essa história também traz muito o ensinamento da gente esperar em Deus, porque é aquela questão. Se Abraão tivesse esperado, possivelmente não teria gerado essa quantidade de conflitos que tem hoje. Sim. Mas interessante, né? As interpretações dessas escrituras antigas são muito profundas. Nasceu um rapaz chamado Ismael, desse relacionamento com a escrava, que é um espírito grandioso, a ponto de ser o coordenador de uma nação, e essa nação, que é onde nós estamos vivendo hoje, né? É a nação onde foi plantado o espiritismo. Então a gente não pode analisar as coisas com ao pé da letra, falar assim, Abraão é sem vergonha, pegou a escrava. Não vamos, né, levar por esse caminho. Porque assim, fala que ele quebrou, né, as estátuas todas do pai. Será que o filho ia pegar e ia sair quebrando tudo? Mas fala desse jeito, né, no livro. E depois a gente vai ver, né, com Moisés, aconteceu algo semelhante, né? Moisés foi lá no monte, recebeu as mensagens de Deus. Quando ele chegou, aquele homem que tinha ficado designado no lugar de Moisés, para ficar coordenando o povo, se chamava Araão. O Araão não deu conta de controlar o povo com o culto a outros deuses, não conseguiu esperar. Então, o Moisés ia ficar 40 dias. No 39º dia, o povo fez uma estátua, fez um bezerro. E ainda o livro fala que ela não foi forjada. Porque tem diferença de forjar e de esculpir. Quando você faz você vai esculpir, demora mais, porque tem detalhe.
Quando você forja, você derrete, põe no molde e está pronto. Olha que detalhe, né? Então a gente não vai analisar isso assim, só ao pé da letra. Mas, igual a colega disse, às vezes o sofrimento está acabando. As dificuldades estão terminando. E nos últimos momentos a gente desespera. A gente, né, toma uma atitude drástica. Às vezes as provas já estão chegando no fim. Como o Abraão. Às vezes o teste dele estava chegando no fim e teve paciência. Tomou outro caminho. Então isso acontece com a gente. Mas é uma lição moral dentro de uma história. Só que esses detalhes são profundos. A gente não consegue analisar isso tudo quando a gente está lendo. Que a gente tem uma mania de tentar ler e entender um aspecto fácil, literal dos ensinamentos. Mas é claro que um livro dessa característica, um livro que é para a eternidade, não vai trazer as coisas ali de uma maneira simplória. Então existe ali dentro muito conhecimento. E o Espiritismo vem trazendo isso para nós. E a recomendação dos Espíritos para a gente estudar até a cultura do povo hebreu. Porque como Jesus nasceu ali dentro daquele povo, ele ensinou de acordo com a cultura ali da época. Mas a gente não tem esse hábito, né? A gente não estuda. Mas o que eu disse semana passada, com essa miscigenação que é no Brasil, com esse tanto de gente de várias nacionalidades que vem para cá, nós tivemos a bênção de vir para cá também um povo judeu. E eles, alguns deles, se tornaram espíritas. Então a gente tem grandes palestrantes espíritas que são de família, né, que são judeus. Então eles estão misturando a cultura deles, interpretando o que foi vivido na cultura deles, no Velho Testamento, no Novo Testamento, com os conhecimentos espíritas, e está correndo isso, né, desvendando essas histórias que são magníficas, né, para a gente poder entender. Então essa do Moisés aí, no 39º dia, né, ou seja, faltando um dia para ele descer com as 10 leis, que ele prometeu que viria com as 10 leis, o povo fez uma imagem, né, de bezerro de ouro. Aí Moisés tacou as tábuas no chão e quebrou tudo. O Moisés tá bem nervosinho, né? O que? Vocês fizeram uma estátua e pega e taca, joga, né? As tábuas do chão eram tábuas de pedra, né? Tábua de pedra. E como é que escreve na tábua de pedra? A dificuldade que é, né? Então aí dentro disso tem um tanto de conhecimento, né? Foi um efeito físico. É por que ele quebrou, né? Depois tem que escrever de novo. Será que ele não quebrou porque dentro daqueles 10 ali se fragmentou em vários pedaços, em vários conhecimentos menores, para que eles fossem depois descobertos, para que eles fossem entendidos, fossem analisados de uma forma mais de pouco em pouco, né? Porque a gente aprofunde conhecimento. Então, pouco tempo depois que o povo hebreu recebeu de Araã, que começou a ser implantado ali essa ideia do monoteísmo, na crença de um Deus, o povo foi levado preso para o Egito. Então, quando o povo hebreu foi trabalhar na escravidão do Egito, eles já tinham esse conhecimento do monoteísmo, já estava implantado no meio deles. Quanto tempo eles ficaram presos no Egito? Mais de 400 anos. Quase a idade do Brasil. A idade do Brasil desde a época que chegaram os portugueses, né? Porque civilização aqui a gente já está vendo cada vez mais que já existia antes, né, dos portugueses chegarem, e cada vez mais vendo que é uma civilização que tinha muita inteligência, muita organização. Então, olha a história do Brasil, né? Nós temos 500 anos, só o tempo que esse povo ficou preso no Egito é quase o mesmo tempo
da história mais recente do Brasil, né? Do grande povoamento. É muito sofrimento, né? Desse povo. Quando eles saíram do Egito, guiados por Moisés, eles tinham sido, digamos, contaminados com algumas coisas daquela cultura. Porque a gente já viu que dentro dos iniciados do Egito existiam os conhecimentos mais altos. Mas existia com a população geral o politeísmo comum. Então, Moisés resgatou aquele tanto de gente. Não eram só hebreus, eram um tanto de nacionalidade, de pessoas que eram escravas ali, do povo egípcio. Então, Moisés coordenou, guiou esse povo com bravura, porque não foi fácil. E depois, no Monte Sinai, ele recebeu de espíritos elevados, talvez até de Jesus, os 10 mandamentos. Porque a gente sabe, né, que Deus em si não se conecta diretamente conosco, simplesmente porque nós não damos conta. Porque nós não temos evolução para isso, né? Então tem que ter os intermediários. E quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, deixa eu pegar ele aqui, não sei se eu já passei. Só para vocês verem como é que é a letrinha. Ah, é aqui, ó. O Robson, aquela letrinha lá, ó, é o mandamento. Nós fomos num congresso lá e o pesquisador lá, Severino Celestino, colocou lá um texto em hebraico, né? Que é esse aqui, ó. Aí vocês podem ler que ele está escrito aqui. Ele ainda colocou, pô, assim, em destaque mesmo a frase. É. Então aquele pedacinho aqui é o mais importante. Mas no primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito da terra da escravidão, no português. Mas isso aí no hebraico, aquela palavra ali traduzido, anote, a primeira palavra do mandamento é uma palavra egípcia. Então imagina o povo lá na base do Monte Sinai, esperando Moisés voltar. Quando Moisés volta com os ensinamentos, a primeira palavra que ele fala é uma palavra egípcia, do povo que prendeu eles por mais de 400 anos. Vocês têm noção disso? Então eles certamente estavam com uma raiva, com um ódio, né, de tantas gerações eles terem ficado presos. E Moisés então vai falar essa palavra aí, que eu não vou nem me arriscar a pronunciar. Eu sou o Senhor teu Deus. Então o que será que era a intenção disso, hein? Porque poderia ter sido escrito várias coisas aí. Mas de propósito foi colocada uma palavra em egípcio, na língua do povo que prendeu os hebreus. Eu acho que está falando assim, está preparando o povo para entender assim: amai os inimigos. Amai os inimigos. Que eu acho que é a coisa mais difícil que a gente tem que fazer, né? Amar os inimigos. É mais difícil do que perdoar, né? Perdoar os inimigos é difícil. Amar é mais difícil ainda. Mas é o primórdio do ensinamento. Então, não falou nada de amar os inimigos. Nos 10 mandamentos não tem isso, né? Amar os inimigos. Porque já é demais, né? Não pode dar um conhecimento grande para quem está começando. Então vai sendo gradativo. Aí está lá. Eu sou o Senhor, o teu Deus. O teu Deus. Ele não falou assim, que eu sou o Senhor, Deus de Israel. Deus dos egípcios. Não está falando que é o Deus do povo. Está falando que é o Deus da pessoa que está lendo. Então, aquele hebreu que desse isso aí, ele é o Senhor meu Deus. Para ligar individualmente cada pessoa a Deus.
Então a gente já está cansado de ouvir isso do monoteísmo, né? Mas será que nós somos monoteístas? Será que nós estamos nos ligando individualmente a Deus? A nossa conduta íntima está se conectando com Deus? Ou será que nós estamos vivendo o politeísmo? Será que nós estamos elegendo outros deuses para nós? Eu acho que isso acontece muito. Não só no aspecto de eleger uma pessoa como Deus. Eu vi o rapaz que ele vendeu a casa dele, pediu demissão do emprego, pegou o lazer e viajou para a Argentina para assistir o show da Madonna. Ah, ele gosta, né? Não quer dizer que ele idolatra, né? Não quer dizer que ele é um fã grande, mas em geral, às vezes nós colocamos o nosso orgulho na frente de Deus, nós colocamos a busca pela riqueza, nós colocamos o sucesso. Então, se eu derrubar alguém para que eu alcance o sucesso, eu posso dizer que eu sou então politeísta, que eu deixei a lei de Deus de lado, deixei o respeito ao próximo, e a gente aprendeu com a doutrina espírita, a gente aprendeu com Jesus, que quando a gente ajuda alguém, quando a gente visita alguém doente, quando a gente dá um alimento para um faminto, em verdade é Jesus que a gente está ajudando. Ele falou isso, né? E quando eu deixo de ajudar alguém, quando eu prejudico alguém, quando eu ofendo, é como se eu estivesse ofendendo a Jesus. Os discípulos ficaram loucos, né, quando eles escutaram isso. Mas quando nós te vimos doente, Senhor, quando você esteve preso e nós não te visitamos, quando você esteve sem me vestir, e aí Jesus falou isso, né? Então hoje ainda nós não somos monoteístas no sentido profundo de eleger Deus como o objetivo do nosso dia a dia, das nossas atividades, do nosso trabalho, da nossa conduta, dos nossos pensamentos. Temos muitos desvios ainda, né, no nosso comportamento. Deixa eu voltar aqui, ver se eu não pulei nada. Então, nas religiões antigas, só para a gente contextualizar, né, a gente vê lá o povo grego, tinha um tanto de Deus, né? Deus da agricultura, Deus do amor, Deus... Como é que chama aquele Deus feioso lá do mar? Ué? Que deu um filme aí, ó. O povo gosta dele, mas eu acho ele... não é o Thor, não, é... Vocês, ó. Teve um filme aí, que ele nada lá e tem um tridente. O Aquaman. Aquaman. Aquaman eu consigo. É o Poseidon. Aquaman. Então tem um Deus pra tudo, né? O Aquaman é um Deus lá dos mares. Só que dentro dessa cultura tem um Deus principal, que ele faz alguma coisa que nenhum outro Deus faz, que é o de dar vida, de criar. É os Zeus, né? Então os outros deuses, eles se relacionam com as pessoas, mas criados são os Zeus. Olha que interessante. E não tem anjo. Não tem uma figura com anjo. Na nossa cultura, judaísmo, cristianismo, islamismo, né? Esse tronco que vem formando de Abraão, tem anjo. O anjo aparece para fulano e falou isso, o anjo apareceu para o profeta, falou isso, que é um espírito mais evoluído, mais desenvolvido, que veio, trouxe uma mensagem, ajudou. Então tem os anjos e tem aquilo que está acima de tudo, que é o Deus, que é o único, que é o monoteísta, que é o monoteísmo. E não tem os deuses menores, né? Que competem com Deus. Às vezes as religiões querem acreditar nisso, né? Que existe um espírito, o Deus do mal, do inferno, que compete com Deus, que tem poder para lutar contra Deus.
Mas o Espiritismo não ensina isso, né? Não acredita nisso. Só para a gente ver, né? Então, existe aquele conceito, né, da doutrina espírita que uma verdade dita por vários povos em várias épocas, sem contato, é uma revelação. Mas a gente vê que tem um pouco também dessa questão do monoteísmo até nas outras culturas, né? Vai existir um único Criador, um único Deus. Mas aí vocês podem perguntar assim: ah, mas Rangel, quando você fez o seu folder lá, eu por sinal mandei atrasado, para variar, você falou que ia falar da lei do progresso. Lei do progresso. Deixa eu só falar dessa imagem. Isso aí também é Abraão. E é um mistério para a gente desvendar isso aí. Porque ele disse que Deus falou para Abraão pegar o filho dele, levar lá pro monte para sacrificar ele lá. Isso é coisa que Deus fala, velho. Ô Abraão, você pega seu filho aí, sobe no monte. Quando chegar lá, vai ter um sacrifício. E o Abraão, fiel a Deus, levou um menino. Levou um punhal, fez a fogueira, né? Então tá no conjunto dos mistérios para a gente entender. Mas voltando à lei do progresso, né? Allan Kardec dividiu as leis morais em 10 partes, em 10 leis. O conjunto de leis morais em 10 leis. E ele falou assim para os espíritos: olha, eu tenho aqui a divisão da lei natural em 10. O que vocês acham aí, grupo de espíritos? Os espíritos falaram: beleza, você pode dividir. Inclusive Moisés também fez isso. Então essa ideia sua de dividir em 10 está coerente com o que Moisés falou. Olha isso, hein? Mérito do Allan Kardec. E os espíritos aprovaram. Certamente eles estavam cochichando na orelha dele para fazer isso. Então, quando os espíritos falaram isso para Kardec, o Kardec pegou, encerrou o assunto e pronto. Depois ninguém ficou associando as leis de Moisés, do Velho Testamento, com as 10 leis que ele dividiu. Aí os pesquisadores, os espíritas, eles estão estudando muito, né? Estão fazendo isso. Principalmente esses que têm as raízes, né? Na cultura judaica. Rapidinho, então. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Depois eu vou falar dessas 10 partes aí ao longo dos anos, que eu vou ficar falando aqui 2 vezes por ano. Ah, quase isso, né? 2 vezes por ano a gente vem aqui na frente. Aí os espíritos responderam: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pronto, ele fez um grande trabalho, dividiu atualmente as leis naturais em 10, que está coerente com o que Moisés escreveu. Lembrando que não foi Moisés que escreveu, né? Foi uma revelação para ele. E o que faz a gente entender que para Kardec também foi. Então, o monoteísmo está intimamente ligado com a lei do progresso. Por que é com essa lei? Garante que todos os espíritos estão em constante evolução rumo à perfeição. A lei do progresso mostra que todo mundo, querendo ou não, disposto ou não, está sob o poder da lei do progresso. É igual a lei da gravidade. Você não precisa querer que não vai dar uma peitinha assim, que não vai irrugar, porque não tem jeito de. Nem o médico corrige. Porque é a lei da gravidade. E a lei do progresso também. Então, mesmo que eu não queira, eu estou sendo empurrado para progredir. Porque é uma lei. Só que isso não é com brutalidade, né? Junto com essa lei, nós temos a lei da liberdade, a lei da escolha, do livre-arbítrio. Então,
eu posso escolher ficar estagnado, mas essa lei vai me empurrando. E pode ser que eu seja empurrado para um lugar pior do que a Terra. Pode ser que eu seja degradado para outro lugar, pior, porque eu não aceitei me melhorar, eu não quis desenvolver, eu fui ficando retrógrado. O mundo vai evoluindo também. O Jim gosta de falar muito desse tema, do progresso, do mundo de regeneração. Então, se eu não estou progredindo, a lei vai me empurrar para outro lugar, porque eu não vou poder ficar aqui mais. Todo mundo desenvolveu e eu estou atrasado. Eu desse tamanhozão, os meninos pequenininhos na sala de aula, e eu fiquei estagnado, no prézinho. Vai jubilar, né? Jubila. Aí quando você jubila, ó, tchau pra você. Mas não é castigo. Não é castigo. Eu também não fiz a minha parte. Eu deixei de aproveitar um bom momento. Que é o momento de hoje, né? Que é o momento que eu estou vivendo. Que eu tenho experiência no lar, com as famílias, no trabalho, com os amigos. Tem as provas relacionadas à saúde, né? As vicissitudes. Não tem um tanto de teste aí para me suportar. Se eu não quiser desenvolver, se eu ficar estagnado, vai ser pior para mim. Então essa lei do progresso, ela precisa de um alicerce. Porque o meu progresso se dá em convivência com os outros. No relacionamento com outras pessoas. Não tem jeito, presta atenção, de progredir sozinho, só estudando, só lendo livro. Não tem jeito. Você tem que conviver. Às vezes a gente fala assim, mas eu não quero conviver mais. Eu quero ficar sozinho. Eu não quero conversar com ninguém. Tem até nome, né? Bateria social. Minha bateria social tá só... Então, quando você está convivendo, as pessoas são diferentes umas das outras. Aqueles mais desenvolvidos já aprenderam a conviver bem, tem receptividade, tem uma vibração boa para com as pessoas, né? E tem outros que já ficam ranzinhos, tem uma restrição. Então, temos que conviver. Por isso, nós somos colocados aqui. No livro Memórias do Suicida, um dos suicidas ficou prorrogando a encarnação dele. Tudo quanto é curso que tem no plano espiritual, ele fez. Até te esperando. Só para não descer aqui para a Terra de novo. Porque ele tava com medo. Ele não queria enfrentar as provas. Depender dos outros. Olha o orgulho que a gente tem. Eu não quero depender dos outros, não. Eu prefiro morrer. A gente não decide isso, né? Aí nós vamos ver que tem uma lei também que fala disso. Honrar o pai e a mãe. A lei da destruição também está intimamente ligada com a lei do progresso. Tem que acabar um ciclo, Começar outro. começar outro. Né? Tem que terminar para vir um progresso. A renovação e o progresso. Então, gente, o que ajuda a gente a progredir? E o que está relacionado com o primeiro mandamento? Que Deus é único. Se Deus é único, todo mundo é irmão. Até aquele vizinho nojento meu lá é meu irmão. Eu sou corintiano, palmeirense é meu irmão. Infelizmente é. Tem que aceitar disso. Não tem Meu irmão, Eu não posso bater. é um irmão equivocado. Eu sou palmeirense, o corintiano é um irmão equivocado. Eu tenho que perdoar ele pela escolha que ele fez. Então, a ideia do monoteísmo é essencial para que a gente veja o outro como irmão, como filho do mesmo Deus. Porque se ele fosse filho de outro Deus, não, eu vou perguntar comigo, com o meu povo aqui, o chinês não é filho de Deus, não, ele é de outro Deus. Mas não, o chinês, o japonês,
o Kim Jong-un, o Donald Trump, todo mundo é irmão nosso. Porque o criador deles é um só, é o mesmo Deus. E esse mesmo Deus organizou o mundo para que a gente conviva uns com os outros. E é nesse processo de convivência, Miscelânea. oi? A miscelânea é Nessa miscelânea, nesse turbilhão de pessoas diferentes, que nós estamos inseridos num processo de progresso. Então é assim que a gente está progredindo. E não é fácil, né? Tem muitas dores, é muito dolorido o processo, né? Dizem os médicos que tem uma dor quando os jovens estão crescendo, né? Que é a dor do crescimento. As articulações não desenvolvem da mesma velocidade que o osso, que o músculo, aí dói. Eu sofri demais. Portanto que eu cresci, né, fisicamente. Então, por isso que o monoteísmo está relacionado com essa lei. Nós somos todos filhos de um mesmo pai, e ele nos organizou aqui para conviver uns com os outros. E é nesse processo que a gente vai evoluir, querendo ou não. Nós estamos inseridos nessa lei. O que é lei é obrigatório, né? Não tem como fugir. Igual a lei da gravidade que eu brinquei, né? A lei de ação e reação.